o legado que eu quero deixar para o meu filho, o legado que um pai deixa para o filho. Todos nós queremos deixar alguma coisa para os nossos filhos. Todos nós queremos construir alguma coisa para os nossos filhos. Todo pai tem isso no seu coração, esse desejo no seu coração. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso agora. Então quero pedir você a fechar seus olhos mais uma vez, baixar sua cabeça. E especialmente você, pai, pensar sobre isso. O que eu quero deixar para o meu filho? O que eu estou construindo que eu vou deixar para ele que vai fazê-lo um homem bem-sucedido? O que eu vou deixar para ele de valor na minha vida? Você que é mãe pode pensar da mesma forma. Hoje é dia dos pais, mas a responsabilidade é mútua. Pai e mãe têm essa responsabilidade diante do Senhor. Então pense um pouquinho sobre isso e abra o seu coração e peça a Deus para falar contigo hoje. Clame ao Senhor agora e diga: Senhor, fala comigo, porque eu preciso te ouvir. Eu preciso da direção do Senhor, preciso da tua orientação, da tua sabedoria, para construir algo valioso, algo sólido, algo que seja realmente um bom legado para eu deixar para os meus filhos. Pense sobre isso um pouquinho, peça a Deus essa direção e clame ao Senhor para que Ele fale ao seu coração hoje de uma forma muito particular, muito pessoal. No nome de Cristo, Pai, nos colocamos diante do Senhor porque precisamos ouvi-lo. Ó, como precisamos, Deus, ouvir Tua voz nessa noite. Somos falhos, pequenos, somos pecadores, somos limitados, somos cegos, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Onisciente Deus, pode nos conduzir nessa grande missão, que é construir algo bom, verdadeiro, valioso, sólido, para deixarmos para os nossos filhos. E clamamos que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa noite e transforme o nosso ser, de forma, Senhor, que aquilo que nós estamos construindo seja realmente um legado de valor para os nossos filhos. E é no nome de Cristo que oramos, amém. Como eu disse, você mãe, não tem problema, você pode refletir sobre alguma coisa na sua vida que a parceria aí é verdadeira. Não é só o pai que tem a responsabilidade de construir algo para um filho, deixar um legado, mas a mãe está junto nessa missão. Você que é filho vai falar: essa mensagem não é para mim, não tem nada para mim hoje. Tem sim, com toda certeza. Se Deus quiser, você vai crescer, vai se tornar um pai ou uma mãe, vai ter essa mesma missão. Então, hoje abre o seu coração para entender essa responsabilidade e esse privilégio que é a gente construir um legado, algo valioso para a gente deixar para os nossos filhos quando a gente não estiver aqui. Não sei se todos nós temos essa consciência, mas se não tiver, que fique claro para você hoje. Você está aqui de passagem, você não vai ficar aqui para sempre, você não vai cuidar do seu filho para sempre, você um dia vai embora, e seu filho vai ter que seguir em frente com aquilo que você deixou para ele, com aquilo que você construiu, com aquilo que você trabalhou e deixou para ele. Então é muito importante a nossa missão. Pensando em ser pai é aquele que cuida de um filho, é aquele que tem um filho. Ter um filho transforma um homem radicalmente, porque ele passa a ser uma pessoa que é responsável por suprir as necessidades, por dar afeto, por cuidar e por ser o principal referencial para aquele que Deus colocou nas suas mãos. E eu me lembro, quando muito pequeno, quando criança, que meu pai dizia algo que marcou a sua geração. Meu pai dizia o seguinte: como pai eu tenho a obrigação de trazer o sustento dessa casa, o sustento dessa família. Pesava sobre os ombros do meu pai essa necessidade. Ele era o responsável por suprir as necessidades da família. E, consequentemente, a minha mãe era a responsável por cuidar das coisas de casa e cuidar dos filhos. Essa ideia, esse tipo de pensamento que marcou a geração dos meus pais. A minha geração, quando chegou no momento de ser pai,
teve uma ideia, uma constituição diferente sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Hoje já está na terceira geração. A geração dos meus filhos é que está na idade de ser pai, de ser mãe, e tem uma concepção ainda um pouco mais diferente, mas eu vou me concentrar um pouco nessas duas gerações, a geração do meu pai e a minha geração, a ideia que cada um teve, por que isso aconteceu e onde nós chegamos com essa concepção. Minha ideia hoje, ou meu propósito hoje, não é criticar qual geração errou mais, ou qual geração acertou mais. Hoje nosso assunto não tem nada a ver com isso. Hoje o nosso assunto é a gente entender como construir um legado de valor para os nossos filhos, porque nós não vamos estar na vida deles para sempre. Nós precisamos de deixar algo que realmente abençoe a vida dos nossos filhos e precisamos entender o caminho para fazer isso. E a palavra de Deus deixa esse caminho muito bem detalhado para que a gente possa construir realmente um legado precioso, valioso para os nossos filhos. É sobre isso que a gente vai pensar. Como eu disse, a ideia de paternidade que dominou a geração dos meus pais, a geração do meu pai, era exatamente essa. O homem era o responsável por suprir as necessidades da casa, trazer o sustento para casa. E a mãe era responsável por cuidar das afazeres, de administração da casa e cuidar da educação, do cuidado com os filhos. Quando a minha geração chegou nessa idade de ter filhos, a coisa mudou um pouco, se tornou um pouco diferente. De um modo geral, a ideia que se tinha na mente da minha geração era a seguinte: minha função é dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive quando criança. A minha geração cresceu com algumas necessidades que ela entendia que não foi suprida, eu vou explicar por quê. E fez com que essa geração tivesse uma ideia muito fixa na sua mente: eu vou dar aos meus filhos aquilo que eu não pude ter quando era criança. Por que isso aconteceu? O êxodo rural no Brasil aconteceu na década de 60 até a década de 80. Foi o período em que a maioria das famílias saiu do campo e foi para as cidades, para ter uma vida melhor, uma condição melhor de vida. Só que no campo eles tinham uma condição socioeconômica muito diferente da vida da cidade. A condição socioeconômica no campo, ela requer muito pouco, é uma condição precária. Porém, todo mundo está habituado a isso, acostumado com isso. A comida é regrada, mas não tem problema. É um ovo para dividir para 3, 4 pessoas. Parte ali o ovo em 4, divide para os filhos, bota um pouquinho de água no feijão, taca farinha nos filhos, come um pouquinho de milho, um pouquinho de batata doce, está todo mundo feliz. Não precisa de muita coisa. Para ir para a escola, metade dos filhos estuda de manhã, metade dos filhos estudam à tarde. Os filhos de manhã usam o uniforme, trazem o material, o sapato, a sandália, chega em casa, troca de roupa, come, aqueles outros filhos vestem a roupa dos irmãos que foram, calça, sandália e caminha para a escola usando a roupa. Comprava metade da roupa, escrevia no papel de pão, usava uma mochila a vida toda, todo o período escolar, e assim foram criados os filhos. Isso não tinha problema. Era assim a vida do campo, era uma vida mais simples, que custava menos. Mas com esse êxodo rural, a família saiu do campo e chegou na cidade. E a minha geração, então, é essa geração onde acontece esse êxodo rural, onde as pessoas saem do campo e vêm para a cidade e se deparam, são expostas a outra realidade social, econômica. Não é mais tolerável você dividir, partilhar o sapato com o irmão. Cada um tem que ter o seu quarto, cada um tem que ter a sua bicicleta, cada um tem que ter o seu caderno, cada um tem que ter a sua mochila. E na minha época, cada um tinha que ter o seu quichute. Quichute era um tênis de rico. Tinha que ter a sua havaiana, não dava para partilhar a havaiana com o outro. Então essa geração foi exposta a uma condição que naquela época era chamada de supérfluo, mas que hoje o supérfluo é praticamente essencial. A essa condição trouxe uma humilhação àquela geração, aquelas crianças que tinham que partilhar as coisas, que tinham que dividir as coisas, porque era uma para todo mundo, para todos os irmãos. Essa minha geração cresceu com essa ideia fixa na cabeça, com essa mentalidade. Quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não pude ter. Era uma bicicleta velha para todo mundo, ia passando para todo mundo aquela bicicleta. Era uma boneca velha que ia passando para todo mundo, a boneca que a mãe costurou, eram roupas costuradas à mão.
que a mãe te sentava na máquina e fazia roupa para todo mundo e ainda tinha que dividir com os irmãos e com as irmãs. No Natal que você colocava um vestidinho de chita novo. Era assim a vida no campo. Na cidade isso era inconcebível. Isso não satisfazia mais essa geração. Por isso, a minha geração cresceu com essa vontade. Meu filho não vai ter que dividir nada com ninguém. Meu filho vai ter o quarto dele. Meu filho vai ter o tênis de marca. Meu filho vai ter um relógio bonito. Meu filho vai ter uma bicicleta nova. Meu filho vai ter um videogame. E cresceu com esse desejo, com essa vontade, com esse anseio. E convenhamos, a minha geração foi uma geração de palavra. Cumpriu isso. Homem e mulher agora estão destinados a suprir aquilo que não tiveram, a alcançar aquilo que não tiveram na infância, para dar para os seus filhos. E os dois saíram em campo e trabalharam muito, duramente, se mataram de trabalhar para dar aos filhos aquilo que eles não tinham. O que isso ocorreu? O que isso ocasionou? Criou-se então uma necessidade de se ter mais, de se comprar mais, de se acumular coisas, pensando que esse era o caminho da felicidade, pensando que isso faria dos filhos pessoas mais felizes, porque eles cresceram insatisfeitos. Meus irmãos, a minha geração deu início ao que hoje nós chamamos de consumismo. Você precisa ter muito, acumular, ter mais do que precisa. Abre o seu guarda-roupa. Abre o seu guarda-roupa. Faz um inventário do que tem lá dentro. Você vai perceber que você tem muito mais do que precisa. Muito mais do que, mas muito mais do que você necessita. E você vai abrir seu guarda-roupa e vai dizer assim: eu não tenho roupa para isso, eu não tenho roupa para aquilo, eu não tenho sapato para isso, eu não tenho sapato para aquilo. Nós demos início então não só no Brasil, mas no mundo inteiro ao consumismo, que hoje está desenfreado, que hoje está descontrolado. O consumismo é algo que oprime a sociedade ficou num caos terrível por causa desse consumismo, que hoje o mundo inteiro está contaminado com isso. E por que eu estou dizendo isso? A gente vai entender daqui a pouquinho. Nada pode estar mais errado do que esse pensamento de que eu tenho que deixar para os meus filhos muito dinheiro, muitos bens, muitas coisas. A geração dos meus filhos cresceu com os pais dizendo para elas que quanto mais elas tivessem, mais felizes elas seriam. Mais a vida se tornaria algo extraordinário, maravilhoso, porque, resumindo, ser feliz é ter muito mais do que aquilo que você precisa, porque eu era infeliz quando criança, porque eu não tinha as coisas que eu queria ter, mas você tem tudo e mais do que eu tinha, mais do que eu sonhei, mais do que eu desejei, então por isso você vai ser feliz. Nós conhecemos a realidade, a gente olha para a geração dos nossos filhos, a minha geração como pai, olhando para a geração dos nossos filhos, e a gente vê que eles não são mais felizes do que a gente. Eles são mais estressados do que a gente. Eles são mais consumistas do que a gente. Eles são mais imediatistas do que a gente. Eles são muito mais coisas do que a gente foi. O consumismo vai gerar em nós sempre uma necessidade muito maior de ter coisas e vai focar a gente num caminho totalmente errado. O consumismo vai transmitir para a gente, o ensino que a gente vai transmitir para os nossos filhos em relação a isso é que a felicidade é ter e acumular coisas. Os pais então entenderam que o legado que precisavam deixar para os seus filhos eram bens materiais. Que quanto mais eles conseguissem acumular e deixar bens materiais, propriedades, posses para os seus filhos, quando eles não estivessem mais aqui, seus filhos teriam uma vida feliz por toda a eternidade, por toda a geração, porque eles deixaram e construíram bens materiais para eles e eles não passariam nenhum tipo de necessidade. Não teriam um caminho tão errado quanto esse. A palavra de Deus vai mostrar para a gente o que é um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, conforme a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deus deu ao povo de Israel a chave para a prosperidade, quando eles estavam para tomar posse da terra prometida. Entendeu isso?
estavam próximos a tomar posse da terra prometida, estavam no início de tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para eles, e Deus deu a ele a chave para que eles fossem prósperos. Deixa aberto no capítulo 6, eu vou citar os versículos, mas acompanhe aí lendo esse capítulo 6 de Deuteronômio. Deus diz para Israel que tudo aquilo que eles fizessem, iam ser bem-sucedidos. A prosperidade aqui não se refere somente aos bens materiais, às coisas materiais, mas em tudo na nossa vida e principalmente em relação à vida abundante que Jesus Cristo veio nos dar. Então, meu amado, verso 7 diz assim, em relação ao legado que a gente precisa deixar para os nossos filhos: ensine-as, falando sobre as crianças, ensine-as com persistência seus filhos. Ensinar o quê? As coisas que ele disse. Ensine essas coisas que eu disse aos seus filhos, com persistência. E ele diz, converse com eles. Converse sobre essas coisas com seus filhos. Converse com eles quando você estiver em casa. Converse com eles quando você estiver andando pela rua, pelo caminho. Converse com eles quando você colocá-los para deitar. Converse com eles quando eles se levantar. Fale com eles sobre essas coisas. Por que que a palavra de Deus está orientando a gente sobre algumas coisas? Por que que ele está dizendo isso? No verso 3 aí desse capítulo 6, Deus está dando a orientação para Israel e dizendo o seguinte: ouça e obedeça, ó Israel. Preste atenção nisso. Ouça e obedeça, ó Israel. Escute o que eu tenho para dizer para você, que o que eu tenho para dizer para você é muito importante. E coloque isso em prática, porque isso é muito importante para a sua vida. Porque ele diz assim: tudo lhe irá bem. Você será numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo vai bem na sua vida. Não é uma área da sua vida, não é em alguma coisa na sua vida. Se você ouvir e obedecer o que Deus vai dar de orientação para esse povo, Deus está prometendo, tudo na sua vida vai bem. Então, para eu ensinar meu filho, para eu deixar para o meu filho algo valioso, eu tenho que entender que caminho é esse. Eu só posso ensinar alguém a chegar em algum lugar se eu entender que caminho é esse, se eu conhecer o caminho, se eu trilhar esse caminho. Então ele está dizendo para os pais, para a geração naquele momento que eram os pais: ouça, obedeça o que eu vou dizer a você, porque se você fizer isso, se você escutar o que eu tenho para dizer, e se você colocar isso em prática, tudo vai bem na sua vida, tudo. Essa terra que eu prometi a vocês, que vocês vão entrar agora, essa vida que eu vou dar a vocês, essa terra abençoada, próspera, que manda leite e mel, vocês vão crescer, ser numerosos, tudo na vida de vocês vai bem, se você escutar e se você praticar. A condição é essa, meu irmão. Deus dá para a gente a chave, o segredo de uma vida onde tudo vai bem. A condição é escutar e praticar, entender e obedecer. Essa é a condição. Escutar o que? Entender o que? É sobre isso que a gente vai pensar hoje. Qual que é o segredo para tudo ir bem na minha vida? Não precisa eu perguntar para você: você quer que tudo vá bem na sua vida? Vou tentar de novo. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Vou tentar de novo. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Estou começando a pensar que você começou a acreditar que você quer que tudo vá bem na sua vida. A gente tem que querer, irmão. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Não sei, mais ou menos, né? A vida não é tão fácil assim, ué. Você quer ou não quer? Eu tenho que querer para eu conseguir alcançar alguma coisa. E a palavra de Deus está dizendo: ouça e obedeça. Presta atenção no que eu tenho para te dizer e coloque isso em prática, que o resultado disso, eu estou prometendo, não eu, Paulo, eu, o Senhor, Deus está prometendo na sua palavra, eu estou prometendo a vocês, tudo
vai bem. Tudo vai ser bênção na sua vida. O que ele prometeu? Verso de 4 a 6, Deus faz a promessa. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que eu hoje te ordeno estejam no seu coração. Ele disse: ouça e coloque em prática para tudo na sua vida ir bem. E ele diz: Israel, só tem um Deus, só tem um Senhor e Ele é o teu Deus. Israel, ame o teu Deus de todo o teu coração. Israel, guarda no teu coração, no íntimo do teu ser, os meus ensinos. 3 coisas ele estabeleceu aí para que tudo vá bem na minha vida, para que tudo vá bem na sua vida, para que tudo vá bem na nossa igreja, na nossa família, na nossa nação. Se nós colocarmos isso em prática, as portas e as janelas dos céus vão ser abertas e ser derramadas na vida daquele que coloca em prática esses 3 ensinos. Então, qual é a primeira coisa que Deus diz aí? Elimine todos os falsos deuses do seu coração. Só tem um Deus, Israel. Elimina tudo que você coloca a sua confiança, que não seja o Senhor. Você confia em quê? Em que você coloca a sua confiança? Quem é o teu Deus? Existem inúmeros deuses, um número incontável de deuses que os homens criaram para que atendessem às suas necessidades, os seus desejos, os seus prazeres. Existe um número exagerado de deuses. Porém, meu amado irmão, existe um falso Deus que tem dominado o coração da maioria dos seres humanos e que até tem dominado o coração da maioria dos crentes. Pastor, que absurdo. E a palavra de Deus mostra para a gente que falso Deus poderoso é esse que tem reinado soberano nos corações da maioria dos homens dessa nossa geração. E a palavra de Deus chama esse falso Deus de dinheiro. Nós acabamos de estudar o Sermão do Monte no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz para a gente o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois adorará um e odiará o outro, ou se edificará um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A minha geração foi essa que idolatrou o dinheiro e disse: a minha felicidade está em ter coisas, por isso eu vou trabalhar, dar muito duro e ganhar muito dinheiro e deixar muitos bens para os meus filhos, porque assim eu vou garantir que eles não tenham nenhum tipo de infelicidade, de frustração, de dificuldade, eles vão ter nada, porque eu vou acumular muitas coisas para eles, vou dar tudo que eles não tive. É o Deus do dinheiro. E a palavra de Deus vai um pouco mais além disso. Em 1 Timóteo capítulo 6, a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males, a razão pela qual a sociedade que nós vivemos está em caos completo, a razão pela qual as famílias estão desestruturadas, perdidas, está aí, a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro é o meu Deus, é porque eu o amo, eu o sirvo, eu vivo para Ele, eu me torno escravo dele. Dinheiro é para a gente usar dele e fazer com que ele faça o que nós queremos. Ele tem que nos servir. Mas nós invertemos isso. O dinheiro se tornou o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Nós fazemos tudo por dinheiro. Acho que tinha um programa assim na televisão no domingo, não era? Silvio Santos tinha um programa dele, tudo por dinheiro. A gente faz isso. Acorda e vai trabalhar porque tem que ganhar muito dinheiro. Sai de casa e se mata de trabalhar porque tem que ganhar muito dinheiro, que a gente tem que acumular coisas, ter coisas, porque isso é a nossa felicidade está nisso. Isso é fazer do dinheiro o nosso Deus. Elimina isso da tua vida. Quer que tudo vá bem?
quer que em todas as áreas você seja próspero, frutífero, a tua vida seja muito abençoada, tudo funcione, tudo dê certo na sua vida. Coloque Deus no lugar que pertence a Ele. E o lugar que pertence a Ele na sua vida não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto, não é em último lugar. O lugar que pertence a Deus é o primeiro lugar na sua vida. Ele precisa ser o seu Deus, o seu único Deus. Israel precisava escolher Deus como o único Senhor da sua vida para que tudo fosse bem naquela nova vida que eles estavam iniciando. E é exatamente assim conosco. Se você quer que tudo vá bem na sua família, na sua casa, com seus filhos, com tudo que você empreitar, coloque antes de qualquer coisa na sua vida, antes de qualquer alvo, antes de qualquer objetivo, Deus, o Senhor. Acorde todos os dias para viver para Ele, não para o dinheiro, para Ele, não para os seus interesses, para cumprir a vontade dEle, não a sua. Coloque Deus, coloque o Senhor como seu único e verdadeiro Deus. A segunda coisa, a segunda chave, para que tudo vá bem na nossa vida, é eu amar o Senhor de todo o meu coração. Eu preciso amar o Senhor com toda a minha força. Eu preciso amar o Senhor com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Eu preciso amar o Senhor a ponto de não ter mais nada no meu coração, a não ser amor pelo Senhor. Eu preciso amar o Senhor acima de tudo na minha vida, acima dos meus filhos, acima da minha família, acima da minha esposa, acima do meu emprego, acima dos meus sonhos, acima dos meus alvos, acima dos meus objetivos de vida, acima de tudo, acima de mim mesmo. Eu preciso amar o Senhor. Quer que tudo vá bem? A segunda chave para isso funcionar na sua vida, para você ser bem sucedido em tudo que você fizer, é amar o Senhor. Quando outra coisa toma esse lugar na nossa vida, o lugar que pertence a Deus, tudo desmorona. As coisas vão de mal a pior. Para um pouquinho e pensa sobre como você tem vivido. Se Deus tem sido o seu único Deus, se você abandonou o dinheiro, abandonou todos os deuses falsos para servir somente a Ele, se você tem colocado todo o seu amor nele, se Ele é o alvo, seu único e verdadeiro amor, ou se você tem dividido o seu coração com outros amores, se você tem se prostituído, se você tem adulterado, se você tem traído Deus na sua relação com Ele. Ele precisa de ser seu único e verdadeiro Senhor, e seu único e verdadeiro amor. Quem você tem amado? Por quem você tem vivido? Para quem você tem vivido? A quem você tem servido? Deus precisa ser meu amor, meu maior, meu mais importante amor. Terceiro, meu irmão, terceira chave para que a gente tenha uma vida onde tudo vai bem, é exatamente guardar a palavra de Deus no coração. Obviamente é fácil a gente entender que essa expressão significa que eu preciso de obedecer. Ele já disse isso no verso 3, ouça, ó Israel, e obedeça. Guarda a tua palavra, guarda a minha palavra no teu coração. Para que Ele quer que a gente guarde a palavra dEle, os ensinamentos dEle, a instrução dEle no nosso coração? Como diz o salmista no Salmo 119, para eu não pecar contra Ele. Ou seja, para eu viver exatamente segundo os preceitos que Ele estabeleceu para eu viver. Ou seja, para eu cumprir exatamente a vontade dEle e não a minha. Você abre mão de você, da sua vontade, da sua grande experiência, dos seus grandes sonhos, para cumprir, para obedecer a palavra de Deus? Você abre mão do seu orgulho para cumprir a palavra de Deus? Você abre mão da sua justiça para cumprir a palavra de Deus? Ou você faz o que te dá na telha? Uma das coisas mais difíceis da vida é isso, é a gente ceder à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sabe esse versículo de cor, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, mas a gente não quer ceder a essa vontade de Deus. A gente sabe que a instrução da palavra de Deus é, na verdade, aquilo que abençoa a nossa vida. A gente sabe que quando a gente, como diz o Salmo, primeiro, medita nessa palavra dia e noite, quando a gente guarda ela no nosso coração,
Todas as coisas que nós fazemos são abençoadas, como diz o verso 3 desse Salmo 1. Nós somos como uma árvore plantada a ribeiro de águas, damos o nosso fruto no tempo certo, e as nossas folhas nunca murcham, tudo que nós fazemos prospera. Quando? Meditamos nessa palavra dia e noite, quando guardamos nosso coração, quando a colocamos em prática. Nós sabemos que quando erramos isso, tudo vai mal. Mas quando acertamos isso, tudo funciona. Tudo dá certo, é uma questão de obediência. Essas 3 coisas, meu irmão, são as chaves que a palavra de Deus está estabelecendo, que o próprio Deus está instruindo o seu povo, para tudo ir bem na nossa vida. 3 coisinhas fáceis de guardar: fazer do Senhor o meu único Deus, amá-lo de todo coração e obedecer a sua palavra. Guardar essa palavra no meu coração para obedecer. Fazendo isso, tudo vai bem. Errando isso, tudo vai mal. A escolha está diante da gente. Você quer que tudo dê certo, tudo vá bem na sua vida, ou você quer que tudo vá mal? Nós, pais, cometemos muitos erros com os nossos filhos, e quando percebemos esses erros e olhamos para a vida deles, e percebemos que estamos colhendo o resultado dos nossos erros com eles, o que nós fazemos? Senhor, onde foi que eu errei? Então, quando você fizer essa pergunta agora, Senhor, onde foi que eu errei? A resposta está aí: você não me fez o seu Deus, você não me amou de todo o coração, você não guardou a minha palavra para obedecê-la. Pare um pouquinho e pensa, todas as vezes que você errou na vida, seja você pai, seja você mãe, seja você jovem, adolescente, criança, se você não tiver Deus como seu único Senhor, se você não amá-lo de todo o seu coração, e se você não obedecer a palavra de Deus, está aí o seu erro. Mas se você colocar Deus no lugar dele na sua vida, amá-lo acima de todas as coisas, e guardar a instrução dele, a palavra dele no coração e praticar, funciona, não funciona? Já experimentou isso? Tenho certeza que já. Bom, meu amado, o que isso tem a ver com o legado que eu tenho que deixar para os meus filhos? Agora que vem a cereja do bolo. No verso 7 que nós lemos, ele diz: ensine-as, ensine essas 3 coisas para os seus filhos. Persista em insistir. Sabe, a gente não consegue chegar em consenso com a maioria das coisas, não é? Coisas simples na vida da gente, não existe unanimidade. Cada um tem seu gosto, cada um tem sua vontade, e assim, está certo. Nós não somos uma réplica um do outro. Nós temos os nossos gostos, a nossa maneira de interpretar a vida, as nossas experiências, nossas formulações filosóficas. A gente é diferente. Mas tem uma coisa que é unanimidade. Uma coisa é unanimidade, ninguém discorda disso. Não é fácil criar filho. A gente tem toda a certeza, a palavra de Deus afirma, e a gente sabe disso, é uma bênção, é um tesouro, é uma herança que Deus nos deu, por pura graça de Deus. Nossos filhos são uma bênção, e nós sabemos disso. Mas quando eles entram na nossa vida, eles colocam tudo de cabeça para baixo. Desmoronam tudo que a gente pensou, construiu, idealizou. E a gente fica louco, que a gente não sabe como é que faz, como é que lida. E se você tiver mais de um filho, então piorou, porque você pensa que aprendeu com um, aí vem o outro, totalmente diferente. Totalmente diferente. Tudo que você achou que tinha aprendido, o caminho, como lidar com aquela criança, e vem outra e fala assim, não, é tudo ao contrário. Nisso todos nós concordamos, sem discordar em ponto ou vírgula alguma. Se tem uma coisa que é difícil, é ser pai, é ser mãe, é criar um filho. Só que a palavra de Deus está dizendo para a gente o seguinte, ensine com persistência essas coisas a eles.
Faz isso em casa. Ao invés de você ficar perdendo tempo com outras coisas na sua casa, tenha tempo para conversar com seu filho. Converse com ele sobre o quê? Sobre essas 3 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, tê-lo como seu único Deus e obedecer a palavra de Deus, porque isso vai ensinar seu filho o caminho que ele deve andar. Isso vai ensinar seu filho a ter uma vida abençoada, próspera, frutífera, onde tudo vai dar certo. Até quando der errado vai dar certo. Não sei se já aconteceu com você, comigo várias vezes. Eu falei assim, deu tudo errado. Depois eu fui ver na frente, tinha dado tudo certo. Aos nossos olhos, às vezes, umas coisas que estão todas erradas, todas esquisitas, que a gente até lamenta, mas se a gente está em obediência à palavra de Deus, em temor a Ele, e amando de todo o coração, no final a gente vai ver que aquilo que parecia estar errado, é que estava certo. Porque Deus tem o domínio, o controle, a onisciência, a onipotência, Ele sabe o que realmente é bom para a gente, a vontade dEle que é boa, é perfeita e é agradável, não é a minha, não é a nossa concepção, não é a nossa experiência, não está dizendo para você passar para o seu filho o seu grande conhecimento, está dizendo, persista em ensinar o seu filho essas 3 coisas. E por que a palavra de Deus está dizendo persista? Tem uma coisa que a gente concorda, é isso. É difícil demais fazer o nosso filho aprender o caminho. Não é? Parece que eles nasceram com um defeitozinho. Eles querem nos desafiar. Se você fala para eles assim, não faz tal coisa que não é bom, aí que dá-se um desejo no coração deles de fazer, que é terrível. Mas esse defeitozinho que está no seu filho, está em todo ser humano, ele é um pecador. Quer que alguém faça uma coisa? Diz para não fazer. Quer criar um caminho, compactar um caminho num gramado? Você coloca uma placa assim, ó, não pise aqui nessa grama. Jesus sabia disso. Ele fazia um milagre, chegava a pessoa e falava assim, conta para ninguém. O que acontecia? Jesus nem chegava na cidade, já estava todo mundo sabendo. Chega para alguém e fala assim, ó, eu vou te falar um negócio, mas não fala para ninguém não, por favor. A pessoa fala assim, beleza, deixa comigo. Ela fica assim, não é para falar, não é para falar, não é para falar, não consigo, não vou falar, mas falei. Quando você diz para o seu filho o caminho certo, ele vai teimar em fazer o errado. Quando você diz para ele que aquilo não é bom, ele vai querer experimentar. Vai dar um negócio nele que ele vai querer fazer o errado. Por isso a palavra de Deus está dizendo assim, ó, persiste. Faz isso com perseverança, faz isso com determinação. Não desiste nunca de dizer para o teu filho essas 3 coisas. Deus é o único Deus, meu filho. As coisas só dão certo na vida da gente. As coisas só valem a pena. As coisas só funcionam quando a gente elimina todos os falsos deuses, quando a gente abandona tudo para servir só a Ele. Aproveita as oportunidades que você tem, está dentro de casa, conversa com ele sobre isso, está na rua, conversa com ele sobre isso. De manhã cedo, vai levantar ele, bate um papo e conversa com ele sobre isso. Vai colocar ele para deitar, conversa com ele sobre isso. É isso que ele está dizendo, o tempo todo que você tiver, aproveita todo o tempo que você tiver para conversar com seu filho sobre isso, para deixar para ele um legado importante. Que legado é esse? O caminho do sucesso. Tenha somente o Senhor no teu coração como seu Deus. Abandona todos os falsos deuses desse mundo e toma cuidado principalmente com a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força. E guarda a palavra de Deus no teu coração, para você obedecer, meu filho. Porque quando a gente faz isso, é promessa de Deus, tudo vai bem. Ensina ele. Não, eu já disse isso para o meu filho, quando ele era pequeno eu ensinei, pronto, ele já sabe, ele guardou, ele decorou, até mandei ele decorar esse versículo, ele decorou esse versículo, ele sabe de cor.
insiste, porque não é fácil acertar, meu irmão. Persiste, insiste, não desiste do seu filho, nunca desista dele, para que ele possa entender o caminho, onde tudo vai bem. É muito importante, meu amado irmão, que teu filho tenha segurança. É muito importante, meu amado irmão, que teu filho seja suprido das suas necessidades físicas, que ele tenha uma casa, que ele tenha comida, que ele tenha roupa, que ele tenha uma escola, que ele tenha saúde, que ele seja medicado, que ele seja cuidado. É muito importante, meu irmão, que teu filho tenha afeto, amor, carinho, mas é essencial que ele conheça o Senhor e seja de verdade um servo desse Deus único e verdadeiro, que ele ame esse Deus de todo o coração e que ele obedeça à palavra de Deus. Isso é essencial. Se você tem alguma coisa para deixar para o seu filho, para construir para ele, não são casas e mais casas, patrimônios milionários, bilionários. Se o teu filho realmente precisa de alguma coisa, não é de uma viagem para o Caribe, não é de um iPhone última geração Pro Max, sei lá como é que dá o nome, qual que é o último que tem. Não é do último videogame, não é de uma roupa de marca, não é de uma escola extraordinária, onde ele vai falar 5 línguas. Se tem uma coisa que teu filho precisa, é que você esteja presente na vida dele, para ensinar a ele em toda oportunidade, em casa, na rua, de manhã, de noite, em toda oportunidade, essas 3 coisas. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na vida dele, ele precisa conhecer o Senhor, ele precisa amar o Senhor, ele precisa obedecer o Senhor. Nisso tudo vai bem. Conversa com ele sobre essas coisas, coloca isso como prioridade na sua vida, ensinar o seu filho esse caminho, o caminho da prosperidade, o caminho da frutificação, o caminho das bênçãos de Deus, o caminho onde tudo vai bem. Vejo hoje uma geração de pais totalmente perdida. Não tem uma mínima ideia da missão que tem como pai. Nem muito menos uma mínima ideia. As mães têm a ideia de uma missão que tem como mãe. Não trabalhe para dar ao seu filho o que você acha que precisava quando criança e não teve, por isso cresceu traumatizado porque não tinha um iPhone. Tem hoje uma geração de adultos assim. Eu sou infeliz, eu tenho depressão, eu tenho problema de transtorno, eu sou compulsivo para comprar coisas, porque quando era criança, meu pai nunca me deu um PlayStation, agora está no 5. Meu amiguinho tinha um PlayStation. Isabela adorava boneca. Adorava boneca. E ela incendiava o nosso coração para a gente ser consumista. Uma vez ela chegou lá em casa e falou assim: pai, como é que é o nome da boneca, Isabela? Miracle Baby? Aí eu gravei, ficou no meu coração. Pai, eu tenho que ter uma Miracle Baby. Eu falei assim: o que é isso? Uma boneca que falava na época. Naquela época, muitos anos atrás, não vou revelar a idade da Isabela, né? Porque mulher complicada com isso. Muitos anos atrás, naquela época, a boneca custava mais do que um salário mínimo. Falei: minha filha, papai não tem condição de te dar uma boneca dessa. Mas minha amiga tem, minha outra amiga tem, eu quero ter uma boneca. Eu falei: papai não tem condição de te dar uma boneca dessa. E se eu tivesse, eu jamais te daria uma boneca que custa mais do que um salário mínimo. Se eu tivesse, minha filha, condição de comprar uma boneca para você, uma bonequinha pequenininha, que custa mais do que um salário mínimo, eu jamais iria dar essa boneca para você, porque tem gente, tem família que tem que viver com esse salário mínimo. Não posso te dar uma boneca que custa isso, mas se pudesse, não daria. Não é de boneca que seu filho precisa. Se você tem condição de dar um brinquedinho para ele, dá, mas também controla esse consumismo dele. Não dá tudo que ele espernear, que ele chorar, que ele disser que os amiguinhos dá.
Meu irmão conseguia comprar minha mãe, eu lembro muito bem disso, muito fácil. Quando ele chegava para minha mãe pedir alguma coisa, minha mãe falava assim, não, que não pode, não sei o que. Ele falava assim, a mãe do meu amigo que é boa. Esse amigo chamava Rossi, a mãe do Rossi que é boa. Ela dá tudo para ele, ela deixa fazer tudo para ele. Aí minha mãe ficava com um sentimento de culpa, ai meu Deus, meu filho. Você está na vida do seu filho, não para satisfazer todos os desejos e manhas e vontades dele. Você está na vida do seu filho com uma missão, com um comissionamento, ensinar ele a ter Deus como seu único Senhor, a amá-lo de todo o coração e a obedecer a palavra de Deus, para tudo na vida dele ir bem. Essa é a tua missão, pai. Esse é o legado que você precisa deixar para ele, e você precisa de insistir, persistir, fazer isso todo dia, o dia todo, dentro de casa, fora de casa, andando, caminhando, sentado, ao levantar, ao acordar, ao colocar para dormir, o tempo todo você precisa insistir nisso, meu filho. A tua vida precisa pertencer ao Senhor. Não delega isso. O discipulado do teu filho é privilégio e responsabilidade sua. Teu filho precisa conhecer o Senhor, fazer dele o Senhor da sua vida, amá-lo de todo o coração e obedecer esse Deus, para que tudo na vida dele vá bem. Não delegue isso a ninguém, não é o pastor que é responsável por isso, não é a igreja que é responsável por isso, não é a professora da escola dominical que é responsável por isso. É você que tem o privilégio e a responsabilidade de conduzir o teu filho aos pés do Senhor, a conhecê-lo, a aceitar Jesus, a ensinar ele a amar o Senhor de todo o coração e obedecer a ele. É você. A igreja ajuda, o pastor ajuda, as programações ajudam, mas é tua e somente tua a responsabilidade e o grande privilégio de caminhar seu filho aos pés do Senhor, de tornar ele o seu discípulo. É o teu principal ministério como pai. Sabe qual é a tua grande missão? Não é encher teu filho de presente porque você é um frustrado, porque achou que precisava de um monte de coisas. Não é tornar teu filho um consumista descontrolado, desenfreado, compulsivo. Sabe qual é a tua grande missão de pai? Não é deixar 50 casas, 50 carros, lancha, casa de veraneio, empresas para o seu filho. É ensinar ele essas três coisas, para que ele viva bem, para quando você não estiver aqui, isso tiver solidificado e consolidado no coração dele. É teu privilégio, é tua missão com ele. Fecha um pouquinho os seus olhos, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo para você nessa noite, persista. Jamais desista da tua missão como pai. Persista, meu irmão. Ensinar ele sobre Deus, ensinar ele sobre Jesus. Persista em ensinar ele a amar o Senhor e obedecer a palavra de Deus. Esse é o legado que você, pai, precisa deixar para o seu filho. Nós estamos indo embora e nossos filhos precisam ter isso no coração e entender que eles precisam transmitir isso para os filhos deles e os filhos deles transmitir para os filhos deles e assim por diante, para que não só você saiba o caminho, o segredo para ter uma vida bem sucedida, onde tudo que você fizer seja bom, seja abençoado, seja frutífero, seja próspero, mas os seus filhos façam isso, os filhos deles façam isso, e geração após geração continue sendo abençoado pelo investimento que você fez neles. A palavra de Deus é extraordinária e está ensinando para a gente, não somente a gente ter uma vida boa nesse tempo, mas deixar um grande, precioso, valioso, importante legado para os nossos filhos e ensiná-los a cumprir essas três coisas. Coloca isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Elimine todos os deuses da sua vida. Dê o teu coração ao Senhor, o trono da tua vida ao Senhor. Jogue fora tudo
todos os falsos deuses e se entregue ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor hoje. Faz dele o teu Deus, teu único e verdadeiro Deus. Coloca no teu coração o desejo de amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração. E se compromete a viver a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus para tudo na tua vida ir bem. E faça isso com o propósito de ensinar os seus filhos. E persista nisso. Persista em ensinar. Tudo que teu filho precisa é de você presente na vida dele, sendo esse exemplo de vida para ele e conversando com ele para que ele possa aprender esse caminho infalível. Porque quem está prometendo isso é o Senhor e Ele cumpre. Funciona, irmão. Como Ele disse para Israel muitos anos atrás, Ele está dizendo para a gente hoje: ouça meu povo e obedeça. Ouça meu povo e obedeça, para que tudo na tua vida vá bem. O Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Ama o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E guarda a palavra de Deus no teu coração. Viva para o Senhor, meu irmão. Persiste em ensinar essas coisas aos teus filhos. Ao estar em casa, ao estar na rua, ao acordar, ao dormir, persiste em ensinar os teus filhos. Apresenta o Evangelho ao teu filho, discipula ele, ensina ele a confiar no Senhor, a depender de Deus, ensina ele a amar o Senhor, ensina ele a obedecer a palavra de Deus, ensina ele a caminhar no caminho que ele deve andar. Persista, não desiste. Quero convidar você a fazer isso agora, meu irmão. Se você não tem colocado Deus como o único Deus da sua vida, você tem desperdiçado a sua vida, perdido o seu tempo. Desculpa eu dizer isso, mas é o que a palavra de Deus garante. E na prática a gente sabe, a gente bate com a cabeça num lugar, bate com a cabeça no outro. A gente dá trombada de um lado, trombada no outro. Porque se a gente não entregar o coração ao Senhor de verdade, não fizer dele o nosso único Deus, se a gente ficar seguindo deuses falsos, a gente vai estar escravizado por esses deuses, longe da presença de Deus, longe das bênçãos de Deus. Então, se Deus não é o Senhor da sua vida, se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, entrega o teu coração a Ele agora. Diz aí no teu lugar, faz a oração no teu lugar: Senhor, eu quero abandonar tudo. Eu quero abandonar todos os falsos deuses. Eu quero abandonar toda essa escravidão. Eu quero largar tudo. Eu quero que o Senhor seja o único Deus na minha vida. Eu entendi hoje isso. Eu entendi que para que a minha vida vá bem aqui nesse mundo, e eu tenho uma eternidade garantida, eu tenho a melhor vida que se pode ter nesse mundo, e tenho uma vida eterna para viver quando morrer. Eu entendi, Senhor, que eu preciso abandonar tudo e fazer do Senhor o meu único Deus. Faz isso aí no teu lugar, na tua oração. Diz para o Senhor: Senhor, eu abandono tudo, eu nego tudo, eu abandono todos os falsos deuses, eu abandono tudo que eu acreditei até aqui, para entregar o meu coração somente ao Senhor, para fazer do Senhor o meu Deus. Faz essa oração aí onde você está. Se você já fez isso e por algum motivo está distraído, está enganando a si mesmo, vivendo uma vida longe da presença de Deus, colocando outros deuses no seu coração, amando outras coisas, amando o dinheiro, vivendo pelo dinheiro, renega isso tudo agora, nega isso tudo agora. Se arrepende do seu pecado e diz para o Senhor: Senhor, me perdoa porque eu tenho sido infiel a Ti, mas eu quero restituir o trono da minha vida ao Senhor. Toma o trono da minha vida, se assenta nele, governa e reina, porque eu só quero o Senhor como o Deus da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu único e verdadeiro amor, e eu quero obedecer a Tua palavra. Me perdoa, Senhor.
Fala isso aí no teu coração. A palavra de Deus nos ensinou hoje, meu irmão, o segredo para uma vida onde tudo vai bem. O segredo para uma vida onde tudo funciona. O segredo para uma melhor vida que a gente pode viver nesse tempo. E a garantia de uma vida eterna com o Senhor. Faz do Senhor teu Deus. Ama Ele de todo o teu coração. E obedece a palavra do Senhor.